Boa noite. Tem alguém aí? Olá, Fábio. Boa noite. Bem-vindo. Beleza. Tá me ouvindo bem aí, Fábio? A gente vai aguardar um pouquinho. Boa noite, professor Daniel. Bem-vindo. Obrigado. Tem mais alguém aí? Quem tá aí com a gente? Ok, Nájila, boa noite. Quem mais tá aí com a gente? Beleza, Fábio. Som em áudio ok, então, beleza. A gente vai dar aí uns 3 a 5 minutinhos, pode ser? Para a gente aguardar a turma, então, acessar o link para a gente iniciar, beleza? Ok, boa noite, Carolina. Marlisson, que está usando, acho que o login da Carolina, é isso? Ok. Vocês estão me vendo bem? A imagem tá boa, a iluminação? Tá dando para enxergar direitinho aí? Boa noite, Elisângela, bem-vinda. Ok, ok, Marlisson, sem problema. Marlisson tá usando o login. Ah, ok, Daniel, bem-vindo, boa noite. Ok, o áudio e a imagem tá beleza, né? Ok. Ah, legal. Já temos aí 6 estudantes online, 5 agora. Ah, boa noite, João. Boa noite, Socorro. Ah, legal. A gente não tem como saber, estamos juntos, Elisângela. A gente não tem como saber quem são os estudantes que estão online, a não ser a quantidade, né? A única coisa que dá para a gente acompanhar são os comentários aqui nos chats que vocês compartilham com a gente, né? A gente vai então estar iniciando aí a nossa aula de hoje, que é a nossa aula de número 6 no nosso planejamento. Se vocês puderem até acompanhar, é só pegar aquele planejamento, né? O plano de ensino que a gente compartilhou no início do curso, e lá então a nossa aula de número 6, que a gente está trabalhando hoje, a filosofia e as ciências particulares, a filosofia, as ciências particulares e o senso comum. Na verdade, a gente, na semana passada e na retrasada, nesses 2 primeiros encontros que nós tivemos pelo Siscontente, nós trabalhamos a aula de número 7 e número 8, né? E a gente faltou concluir a aula de número 6, que era ainda a conclusão do primeiro, da aula de número 5. Então, por isso que a gente vai hoje, então, concluir. Então, hoje a gente vai fechar a unidade 1 e já também fechamos a unidade 2. Então, na semana que vem, nós já vamos passar para a unidade 3. E até depois eu vou entrar em contato com o nosso representante, é o Fábio aqui, não é? O nosso representante. Olá, Esté, bem-vinda. Socorro também. Só me confirma, é o Fábio, né? O nosso representante aqui. E aí a gente vai conversar com o Fábio até para compartilhar aqueles textos que nós havíamos combinado lá no início do curso, que serão os textos que a gente vai trabalhar nesses próximos encontros da nossa próxima unidade, né? São 6 encontros e provavelmente até dentro de um desses textos, ou até de um texto já trabalhado, do que for mais simples e mais fácil. Fábio e Esté, obrigado, Elisângela, os nossos representantes.
Eu acredito que é o Fábio que está com a gente naquele grupo dos representantes, não é isso, Fábio? Só me confirma aí. Então a gente vai exatamente combinar e no final eu vou até dar a gente vai deixar alguns minutos no final da nossa aula para a gente interagir e colocar aí algumas questões, algumas orientações, já até pensando também na nossa avaliação, beleza? Ah, Lembrando que lá no Syscontent, vocês puderem até acessar, nós deixamos, ainda que com a aula, videoaula aqui, nossa, que estamos realizando, nós também deixamos uma atividade para vocês. Né? Aqui na nossa sala do Syscontent, nós temos 24 estudantes que estão participando aqui com a gente, beleza? E ok, Fábio, beleza então. Eu não esqueço do Fábio pelo o sobrenome aqui, o Caboclo, né? Isso ficou marcado, é bem diferente dos comuns que a gente tem. Então, beleza. E aí a gente deixa então esse tempinho no final para dar o norte de como nós vamos proceder daqui para frente, né? Diante dessa grande crise que a gente tem enfrentado e também já pensando na nossa avaliação, né? Mas até lá a gente vai então trabalhar esse conteúdo para a gente finalizar a unidade 1. Beleza? Então estamos juntos? Se vocês puderem mandar aí um alô para o resto da turma, nós temos aqui online 7 pessoas, né? Então, vocês puderem até, eu acredito que vocês tenham um grupo de WhatsApp aí da turma, que aí a gente pede quem puder sinalizar lá o pessoal que nós já estamos online, né? Graças a Deus, essa nova ferramenta aí que veio para ajudar nessa situação, nesse momento tão difícil que a gente está enfrentando, mas a gente acredita que vai dar tudo certo. Então, vamos lá, a gente vai concluir a questão da relação da filosofia com as ciências particulares. Lá no Syscontent, nós deixamos até um videozinho e um fórum. No final, a gente vai até tentar deixar aí alguns minutinhos, pelo menos 20 minutos, para que vocês possam tanto assistir o vídeo como compartilhar e participar do fórum, né? Olá, bem-vindo, José também está chegando, a gente vai interagindo. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer interação, vocês podem entrar aqui no chat e participar, não se preocupe. A gente sempre vai lendo, sempre que eu acabo uma linha de raciocínio, eu dou uma conferida, ver se tem algum comentário de algum de vocês, para a gente compartilhar essas impressões, até para que não seja uma aula monólogo, né? Ainda mais numa aula de filosofia, é até meio que contraditório a gente trabalhar uma aula de filosofia como se fosse um monólogo. Então, a proposta é a gente, então, trabalhar exatamente a partir dessas impressões e discussões aí, dessas interações com vocês. Então, ainda que seja por chat, por videoconferência, a gente não vai deixar de compartilhar as nossas impressões. Então, vamos lá, né? Hoje a gente vai trabalhar aquele texto, e aí para quem chegou agora, nós estamos trabalhando a aula de número 6, que é o texto do Maritain, né, da página 67 a 80 e da 84 a 91, sobre a filosofia e ciências particulares e o senso comum. Esse material está lá naquela apostila de vocês, nós até iniciamos na última aula presencial e depois tivemos que até pular essa aula que nós estamos trabalhando hoje para trabalhar o texto da Marilena Chauí. Espero até que vocês tenham gostado, né, do texto da Chauí. Então, hoje a gente vai discutir um pouco sobre a filosofia e a relação dela com as ciências e o senso comum. Então, nós temos dois objetivos, que ainda é o objetivo da unidade 1, né, nosso objetivo primário lá da nossa unidade, que vamos finalizar hoje, apresentar o sentido originário da filosofia e do filosofar e analisar a utilidade prática e proveitosa da filosofia, né? Como que a filosofia é útil, qual a utilidade dela, por que ela é útil,
que é útil e assim sucessivamente. Até um pouco do que nós já discutimos lá no texto da Marilena Chauí. Nós vamos partir de uma problematização exatamente dessas indagações, já que estamos em uma aula de filosofia, partindo dessa primeira indagação. Qual a utilidade prática da filosofia? Filosofia é prática, filosofia é útil. Para que serve a filosofia? Foi bem legal a participação, inclusive, que alguns e algumas fizeram lá no nosso fórum, falando, discutindo sobre utilidade e útil e inútil, o que é isso a partir de um olhar filosófico, né? E o segundo ponto que a gente vai trabalhar nessa reflexão e nessa discussão de hoje é que uso proveitoso ou vantajoso eu posso fazer disso. Então, primeiro, qual a utilidade prática da filosofia? E segundo, que uso proveitoso ou que uso vantajoso a filosofia tem para as nossas vidas e principalmente para a teologia, que é a nossa principal justificativa e razão. Então, nós vamos dividir a aula em 3 momentos. Tamo junto, Maxwell. Beleza te ver aqui, Maxwell. Que bom que tu conseguiu. Fiquei até preocupado. O Maxwell é um aluno aí que já praticamente concluiu, só está pagando alguns componentes. Muito obrigado. Que bom te ver aqui, Maxwell. Fico feliz. Fiquei preocupado daquele nosso diálogo de não conseguir te incluir aí, mas que bom que você está aqui conosco, né? Bem-vindo. Fique junto, estamos juntos. A gente então vai dividir a aula em 3 pontos principais. Esse ponto 1, que é a filosofia e a relação dela com as ciências particulares, e aí nós vamos trabalhar 4 subtópicos. Amém, Deus é fiel. 4 subtópicos que o Maritain trabalha e apresenta no texto. Primeiro, a função da filosofia em relação com as outras ciências. Francisco, bem-vindo aí também, boa noite, estamos juntos. Então, qual a relação da filosofia com essas outras ciências, esses outros saberes? E aí nós vamos ver que é o papel de julgar, não é? Uma funcionalidade prática da filosofia, dirigir também as outras ciências como norte, uma baliza de direcionamento, defender, né, dar a essas ciências exatamente uma solidificação a partir de uma base e exatamente a partir de uma sistematização do conhecimento. E no último ponto desse primeiro tópico, nós vamos trabalhar que a filosofia é uma ciência livre por excelência, ou seja, uma ciência acima das outras ciências, uma ciência que está acima dos outros saberes. Por isso que nós vimos na último texto que nós trabalhamos, que a filosofia é chamada de mãe das ciências, por ser uma espécie de parir o saber, de parir esses outros conhecimentos, de parir essas outras áreas do saber. Então, é exatamente isso que é a funcionalidade dela. Depois nós vamos trabalhar um segundo ponto, que é sobre a alegoria da caverna. É um texto que o Platão escreve e vai trabalhar exatamente, eu já até havia feito algumas pré-introduções desse texto com vocês em algumas outras aulas, mas hoje a gente vai trabalhar um pouquinho a alegoria da caverna também, né? Qual a funcionalidade, o que ela tem para nos ensinar nesse momento. E no último momento, para a gente finalizar, como bom pentecostal, né? Sempre uma pregação com 3 tópicos, início, meio e fim. A gente vai discutir a relação da filosofia com o senso comum. A filosofia repousa na evidência e não na autoridade. Esse é o primeiro subtópico que a gente vai discutir. Segundo, a filosofia deriva do senso comum e por isso é considerada, ou o senso comum é considerado como uma inteligência natural dos princípios primeiros, ou dos primeiros princípios, ou dos primeiros saberes, como alguns filósofos preferem chamar, e concluir com o último subtópico, o senso comum é como uma filosofia, e esse eu acho que é o ponto mais central e que eu mais me agrado da definição do Jacques Maritain, que ele diz que o senso comum é como uma filosofia imperfeita
e embrionária, ou seja, uma filosofia que está nascendo, uma filosofia inicial, uma filosofia, diríamos, estagiária, né? Nesse sentido de começo. Então vamos lá, apertem os cintos, vamos começar a nossa viagem. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos juntos aí, tudo certinho? Podemos dar início então à discussão? Acharam o texto aí para quem está com a apostila, nossa aula de número 6, né? Aula de número 6, o texto do Jacques Maritain. E até coloquei também a referência aí no subtítulo da nossa aula de hoje e lá no nosso Syscontent. Se vocês também entrarem lá, tem até esse roteiro que eu estou propondo aqui, está lá compartilhado, se vocês puderem baixar para ir acompanhando e junto com o texto aí de vocês. Então, primeiro ponto da nossa aula, alguém me dá um feedback aí, tamo junto? Quem está comigo aí ainda? O primeiro ponto é sobre a filosofia e sua relação com as ciências particulares, né? E aí, como um bom filósofo que somos, o Maritain parte de uma pergunta, como sempre é uma dos princípios da filosofia. Estamos juntos, Estélis, Ângela, beleza. Francisco, estamos juntos. Então vamos lá. Então ele começa falando exatamente partindo de uma pergunta: como determinar a relação da filosofia com essas outras ciências? Como é que se dá essa relação? E aí a primeira coisa central que o Maritain vai colocar é exatamente isso. Primeiro ponto: as ciências particulares estão submetidas à filosofia, no sentido que cabe à filosofia o direito de julgá-las. Então, essa é a primeira funcionalidade dela na relação com as ciências, de julgar essas outras ciências. Ok? Áudio e vídeo muito bom, estamos juntos, beleza, vamos em frente. Então, como que se dá essa funcionalidade de julgar as outras ciências como um papel da filosofia? E aí é interessante nós atentarmos que a filosofia vai, então, exatamente mostrar que julgar no seguinte sentido, condenando como falsa qualquer posição ou hipótese científica que seja incompatível com suas próprias verdades. Isso é um ponto legal, interessante para a gente iniciar a discussão, porque é exatamente esse o princípio e o propósito da filosofia, não é? De fazer uma análise, uma verificação, uma prova de que aquilo é comprovado, né? Ou seja, por isso que a ela é dado essa funcionalidade de julgar as outras ciências. Como mãe, então ela tem esse papel fundamental de julgar, de provar se essa verdade é verdadeira ou falsa. E aí é bem interessante, porque aí vai ter uma relação bem direta e bem intrínseca com a teologia. Ok, a Socorro está mandando um recado que a internet está fraca. Tranquilo, quem tiver aí problemas, até aproveitando o comentário aqui da Socorro, lembrando que essas videoaulas elas vão ficar ainda lá à disposição de vocês no portal, não é? Então, o mais legal ainda é isso, que mesmo após a gente encerrar a transmissão ao vivo, vocês ainda podem assistir. A única coisa que não pode, após a transmissão, é participar e interagir no chat aqui e nos comentários. Mas de assistir e rever, fica lá disponível para todos e todas vocês, sem problema nenhum. Né? Beleza, Nájila e a Socorro. Tamo junto. Então vamos em frente. Então essa é a função dela, de julgar e ver se ela é uma verdade. Aí a gente vai até lembrar de um texto bíblico que vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é mais ou menos essa, então, a funcionalidade da filosofia. Por isso que há uma relação muito harmoniosa, assim, em inúmeros momentos com a teologia, porque ambas, tanto a filosofia quanto a teologia, têm essa mesma finalidade, de buscar a verdade. Então, se ambas buscam o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, vão estar em
conexão conjunta, né? A Nájila está dizendo que a internet não está muito boa, sem problema, vamos em frente. A segunda, então, função da filosofia e relação dela com essas outras ciências particulares, o Maxwell está dando uma dica aí, né? Quem está com dificuldade na internet é só reduzir a qualidade do vídeo que melhora, né? Beleza, então. É uma dica importante. Interessante. Se você reduzir a qualidade do vídeo, realmente fica mais... fica o sinal mais aí sem oscilação, né? Então, a segunda relação da filosofia com as outras ciências, o primeiro é julgar, o segundo é dirigir. E aí é bem interessante, porque quando se fala de direção, está falando exatamente do sentido de dar um norte, de dar uma baliza, de dar um direcionamento. E é nesse sentido, então, que a filosofia tem esse papel com as demais ciências, de dar a elas essa direção, esse direcionamento, né? Então, como que ela faz isso, ou como a partir de que ela faz isso? Como uma ciência mais elevada. E aí a gente vai lembrar que é da própria filosofia que nasce ou que surgem todos os outros saberes, inclusive é dela, por isso que a gente até trabalhou no texto passado, a Marilena Chauí fala isso muito bem, e muitos outros filósofos, que a filosofia é considerada e chamada como a mãe das ciências, exatamente por dar a elas diríamos, esse início, ou delas serem originalizadas, né? Então, dirigi-las exatamente nesse sentido, como um princípio normativo, né? Como uma baliza, como um direcionamento. E como é que a filosofia, então, faz isso em relação às outras ciências? E aí, três coisas interessantes que o Maritain vai pontuar para a gente entender essa funcionalidade da filosofia com os outros saberes. Primeiro, como um princípio de todo conhecimento humano. E como ela é o primeiro de todos os outros saberes humanos, ela mantém essa dependência com todos os outros saberes. E então, aquilo que a gente falou, como mãe, todas as ciências, direto ou indiretamente, estão interligadas ou conectadas com a filosofia, como uma espécie de ramificações. E é bem interessante, se vocês observarem, praticamente todos os cursos superiores, em algumas exceções, mas muito raras, lá você vai ter no primeiro período aquelas disciplinas básicas, filosofia, não é? Quase em todos, sociologia, psicologia, como uma espécie de introdução geral de um saber generalizado. Então, ela tem essa funcionalidade por ser a primeira ciência, né? Alguns filósofos vão até argumentar isso de não mãe, mas primeira ciência, né? Alguns até não gostam da expressão de ciência à filosofia, como se fosse uma espécie de redução ou colocar a filosofia numa perspectiva mais técnica, mais ou menos nesse sentido. Mas alguns acabam até aceitando essa implicação dela. Segundo ponto nessa direção de dar um norte, dar um parâmetro para as outras ciências, ela faz isso através de sua análise ou do seu objetivo com sua finalidade. Então, qual é o objetivo e finalidade dessas outras ciências? Esse é um ponto fundamental da fundamentação e da importância da filosofia como uma matéria introdutória em todos os cursos, de dar um objetivo e uma finalidade. Então, o que eu quero alcançar? É como se fosse numa empresa, né? Você vai ser contratado por uma empresa e lá o seu chefe, o seu patrão vai chegar e vai dizer, eu estou lhe contratando para você fazer isso, isso e isso. Então, eu quero esse objetivo, esse. E como é que eu vou fazer para alcançar ou desenvolver esses objetivos? E aí ele vai oferecer algumas ferramentas de trabalho para você desenvolver o seu trabalho e alcançar o seu objetivo, sua finalidade naquela empresa, naquele serviço, naquela colaboração. Então, a filosofia é uma espécie de direção.
Por isso, o nome de dirigir as outras ciências, para lhe dar um objetivo e uma finalidade. Nada é por acaso. Tudo tem um objetivo, tudo tem uma finalidade. E essa, então, é a função da filosofia, descobrir qual é o objetivo e nossa finalidade. De onde vim, para onde vou, por que estou aqui. Né? Terceiro ponto nessa direção, essa funcionalidade diretiva da filosofia, é que os princípios de todas as ciências dependem diretamente dela. E aí a gente vai lembrar de um clássico filósofo que vai afirmar isso, é o Descartes. Descartes vai dizer exatamente isso, que todo o princípio de todas as ciências dependem diretamente da filosofia. Né? O Descartes afirma isso, dando então à filosofia uma espécie de fundamentação das ciências. Então não tem como fazer ciência sem filosofia, não tem como fazer filosofia sem as ciências, né? Porque todas são interligadas, estão diretamente interlaçadas. Terceira funcionalidade, então só para a gente concluir, a direção como um princípio primeiro de todo conhecimento, né? E dela então derivam todos os saberes, como assinalar o objetivo e o fim de cada ciência e um princípio de dependência diretamente da filosofia com todas as outras ciências, ou de todas as ciências com a filosofia, até melhor dizendo. Terceiro ponto nessa relação que o Maritain afirma no texto que nós estamos discutindo e trabalhando é exatamente isso. Então, como determinar a relação da filosofia com as outras ciências? Defendendo ela. Os princípios e dados da ciência contra qualquer adversário. Por isso que nós chamamos, e isso virou uma expressão até comum no nosso meio popular, de que quando você está entrando no ambiente acadêmico de terceiro grau, você está cursando um curso superior. Né? Já ouviram essa expressão? Ah, você está agora cursando um curso superior. Né? Ou seja, é mais ou menos essa funcionalidade da filosofia, de defender esses princípios e dados da ciência contra qualquer outro adversário, tornando então a ciência como uma espécie de superioridade entre os seus adversários, né? E, entre aspas, inimigos. Então, ela tem um papel fundamental exatamente para nós usarmos como uma espécie de arma de defesa, para então enfrentarmos exatamente esses adversários que são contrários às ciências. Né? A quarta relação da filosofia com as outras ciências é que a filosofia é independente das ciências inferiores. O Maritain usa até uma expressão bem legal, interessante. Eu estou rindo do comentário da Elisângela. Ela está dizendo que o senhor defende muito bem a filosofia e nos faz apaixonar-se por ela. Que bom, né? A filosofia não faz mal a ninguém, pelo contrário. Ela é uma ferramenta fundamental, principalmente para nós, não só na nossa vida humana, de uma forma geral, mas também, principalmente, na teologia. Uma boa teologia, uma boa análise teológica depende exclusivamente da filosofia. Como a gente falou inúmeras vezes, ela é a nossa ferramenta de trabalho. Não tem como eu pensar Deus, falar de Deus, hipotetizar Deus sem a filosofia como instrumento. Boa noite, Adeilson, seja bem-vindo aí, e quem está chegando também agora, né? Então vamos em frente. Até aqui tudo bem? Estamos juntos? Podemos seguir? Me deem aí um feedback aí se vocês estão conseguindo acompanhar. Nós vamos agora para o item número 4 da primeira parte da nossa aula. Então, qual a relação da filosofia com essas outras ciências? O quarto ponto que o Maritain levanta. E aí ele diz, a filosofia é, então, independente das ciências inferiores. E aí ele usa essa expressão, uma ciência livre por excelência. Ou seja, a filosofia não está amarrada, não está presa. Ok, Maxwell, beleza, estamos juntos.
e a Esté também estou acompanhando juntamente com o texto. Perfeito. Essa é a proposta de vocês interagirem e acompanharem o texto aí. Adeilson também, beleza. Então, ciência livre por excelência, uma filosofia independente, né? E quando a gente fala da ideia de independência, nós estamos falando exatamente disso, de algo que está sem estar amarrado ou presa, ou seja, livre, né? Algo que é um pouco problemático que nós enfrentamos quando trabalhamos a filosofia é de estudar ou pensar ou praticar a filosofia amarrado a alguma coisa ou preso a alguma coisa. Nós vamos até mais lá na frente trabalhar a alegoria da caverna platônica, inclusive no final lá eu peço que vocês até assistam o vídeo que foi postado no Ciscontente sobre a alegoria da caverna de Platão, muito legal. Eu gosto demais desse texto. E lá o Platão vai dizer exatamente isso, né? É um conhecimento livre, sem preconceitos. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta, seja na teologia, seja em qualquer outro curso, quando a gente discute filosofia. É pensar sem preconceito. Sempre que eu falo isso, eu me lembro de um exemplo que eu sempre brinco até com a professora Liliane, que sempre trabalha esse componente de metodologia, né? E eu digo para ela que isso é uma funcionalidade da metodologia científica, e ela afirma, a metodologia, que nós devemos ser neutros na pesquisa, a gente não pode interferir na pesquisa. Eu digo que isso, para mim, é um dos maiores problemas, porque até onde vai esse limite dessa neutralidade de participação ou não? E aí eu até, de manhã, quando a gente estava falando nesse ponto, eu citava o exemplo dos jornalistas. E até parabenizar aí os jornalistas, principalmente diante desse momento que a gente está vivenciando, de como a gente fazer uma notícia ou produzir uma notícia sem deixar que nossas impressões interfiram na nossa análise. Eu acho isso um papel muito difícil, e o jornalismo consegue, e essa é a função dele, de informar, né? Sempre informar, trazendo a boa notícia e conscientizando por meio da informação, mas sem interferir, fazendo um julgamento de valor desses saberes ou dessas notícias que lhes são aí trazidas pelos meios de comunicação, né? Então, voltando aqui, a filosofia, como uma ciência livre, por excelência, ela se baseia nos fatos, nos dados da experiência, né? Isso é um ponto importante. Então, para se basear nos fatos, ela precisa partir da experiência. E isso é um ponto importante que a filosofia defende, enfatiza, que não tem como filosofar sem fazer uma experiência, ou seja, sem estar comprovada em fatos, né? Por isso, e aqui a gente abre um parêntese, até um comentário, de que muitas das vezes esse é um dos principais motivos e razões da qual a filosofia se torna, entre aspas, uma espécie de inimiga da teologia ou da fé, né? Exatamente disso, por basear-se em fatos, por basear-se em experiência. E isso muitas das vezes vai trazer, sim, sem sombra de dúvidas, um conflito com a teologia e os demais saberes por conta dessa exigência e dessa base científica da experiência e da comprovação de fatos. Antes da gente prosseguir, tem uma fala aqui da Esté. Essa questão da neutralidade pode até mesmo nos tornar passivos às situações. Interessante, e de fato, isso é um problema que eu confesso para vocês aqui. Eu até brinco dizendo que a professora Liliane nunca me escute, eu acredito que ninguém vai me dedurar aqui para ela. Eu quase que não consigo fazer essa neutralidade, né? Porque eu acho que sempre tem, aí eu me lembro muito de um teólogo, um biblista, um grande biblista aí latino-americano, inclusive brasileiro,
católico, que ele diz uma tese interessante. Todo ponto de vista é vista a partir de um ponto. Ou seja, não tem como eu afirmar ou defender alguma coisa sem ter um pouco das minhas digitais, né, das minhas impressões naquela fundamentação ou naquele juízo de valor. Então, a filosofia se baseia em fatos, nos dados da experiência. Então, aquilo que não é comprovado, aquilo que não é experimental, começa a ter alguma dificuldade. E por isso, de novo, afirmo, essa é uma das principais razões que torna ela como uma espécie de negativa no meio cristão, religioso e científico. E segundo, ela é uma ciência livre por excelência, e é preciso, então, a partir dessa afirmação, que o filósofo ou a filosofia esteja o mais informado possível do estado das ciências de sua época, né? A gente hoje tem um momento que a gente vive da história da humanidade, que é um momento ímpar, que nós temos um acesso à informação como poucas vezes na história da humanidade se via. Então, hoje, no século XXI que a gente vive, se acontecer um caso lá na China, daqui a alguns segundos, o mundo inteiro já sabe do que está acontecendo por conta dessa globalização que nos liga com o resto do mundo. Então, um bom filósofo é alguém que está informado, conectado com a sua época, né? E, como a filosofia vai dizer, e o Maritain afirma, ele conserva a verdade filosófica livre. E eu acho que esse é o nosso ponto mais difícil. Como eu posso manter uma verdade livre, sem as minhas impressões, sem as minhas interferências, sem um pré-julgamento, sem um pré-conceito? Isso é um ponto muito difícil. E o Maritain vai dar 4 passos para a gente chegar nessa verdade filosófica livre. Primeiro, ilustrando, ou seja, por meio da ilustração. A filosofia ilustra. E se ela ilustra, aí vem já o segundo passo, ela confirma, não é? Então ela ilustra, apresenta e faz uma confirmação dessa verdade. Ela ilustra a verdade, confirma a verdade, esse é o seu papel, ilustrar a verdade, confirmar a verdade. E terceiro, interpretar a verdade. E o mais difícil e polêmico de todos, o quarto, refutar a verdade, né? Por isso que ela é vista aí como inimiga, alguns até afirmam, entre aspas, chamando a filosofia de diabólica. Eu lembro que vários estudantes chegam comigo, inclusive alguém já até comentou aqui, o que seria então de uma aula de filosofia com um professor ateu? O que seria então de uma aula de filosofia com um professor cristão? Será que eles teriam essa pureza de não interferir nas explanações? Será que eles teriam esse senso crítico de não interferir no julgamento de valor? Então eu pergunto a vocês, né? Seria a mesma coisa? Hoje vocês estão tendo a experiência de ter aula com um professor filósofo cristão. Mas se fosse um professor filósofo não cristão, a filosofia seria apresentada do mesmo modo, do mesmo ponto de vista, ou livre, ilustrada, confirmada, interpretada e refutada? Essa é uma questão para a gente pensar. Então, esse é o ponto 4 da filosofia independente, uma ciência livre por excelência. Deixa eu olhar aqui os nossos comentários, podem participar e interagir. Temos aqui uma pergunta do Maxwell, deixa eu ler aqui. Visto que a filosofia é mãe de todas as demais ciências, existe ciência sem filosofia? Aí uma vez, uma discussão, a gente brincando, acho que eu já até falei isso em uma outra aula, né? Se existe uma mãe, existe um pai, mas todas são ciências, né? Alguns filósofos, por exemplo, a própria Marilena Chauí, não aceita muito a inclusão da filosofia como uma ciência, né? Até porque diríamos que delimita, acho que essa seria a palavra ideal, uma delimitação
ou uma espécie de amarrar as mãos da filosofia, condicionando ela apenas àquilo que é cientificado. Então, acredito que, por esse princípio, essa justificativa, talvez a filosofia não seja ou seja aceita como uma ciência. Então, existe ciência sem filosofia? Eu acho que não. Da mesma forma que não existe filosofia sem ciência, né? Então, uma, diríamos que faz parte da outra. Um exemplo bem claro, bem prático para a gente ilustrar isso muito bem, que eu acho que até é mais fácil da gente compreender o que é essa discussão, como Maxwell levanta, por exemplo, de Deus, né? Todos nós conhecemos o que é Deus. Deus é Deus. Mas o que Deus tem, ou uma característica de Deus que eu não posso tirar dele, que ele deixa de ser o que é? Ou seja, quais são os atributos de Deus que, se eu tirar dele, ele deixa de ser Deus? Por exemplo, se a gente pegar lá os principais atributos da divindade: onisciência, onipresença, né? E os outros. Se eu tiro um desses atributos, ele perde a essência de Deus. Então, ele deixa de ser Deus. Então, quando a gente fala que existe ciência sem filosofia, é como se eu tirasse um atributo ou uma essência da filosofia, mas que uma não viveria sem a outra, né? Outro comentário aqui da Elisângela: um professor ateu deixaria suas impressões e me faria querer distanciar da filosofia. Talvez sim, talvez não, né? Por exemplo, eu falo da minha própria experiência, eu sou estudante da primeira turma da Faculdade de Boas Novas, e quem deu aula, lembro muito bem, como se fosse hoje, de filosofia para a nossa turma, foi um professor ateu. Não é? Nós não tínhamos nenhum filósofo, entre aspas, cristão para lecionar, e a faculdade contratou um professor filósofo ateu. E confesso a vocês, ele me fez acreditar muito mais na Bíblia do que eu acreditava, né? Ele foi muito generoso e foi bem verdadeiro. Eu acho que essa é uma palavra que define um pouco das aulas de filosofia que a gente teve com o nosso professor. Mostrou a verdade, né? Sendo cristão ou não sendo cristão, ele trabalhou o princípio da verdade. Deixa eu ver mais aqui. O Adeilson: por isso damos graças a Deus por termos um professor filósofo cristão. Obrigado, meu Deus. Tamo junto. O Rodrigo está dando boa noite, bem-vindo aí. Que bom, temos aqui 10 já estudantes junto conosco. Está aumentando a nossa turma. A Esté coloca um comentário: eu acredito também que vai além do filósofo ser cristão ou não. Existem aqueles que amam a filosofia, que seguem, mas deixam as demais cobertas. E existem os filósofos que amam a filosofia como um todo. Aí a opinião da Esté, beleza. O Genilson também colocou aqui uma questão: a filosofia não crê no invisível. É isso, professor? De fato, a filosofia não crê em fé. Na verdade, a filosofia não crê na fé. Ela crê, ainda que meio até contraditório usar a expressão crer para ilustrar uma funcionalidade da filosofia. Ela crê na razão, mas não deixa de ser uma crença. Mas ela tem a razão como, diríamos, entre aspas, o seu Deus, né? A Esté comenta aqui: valorizam tanto o que gostam e acreditam quanto que não concordam. Exato. Isso eu acho que é o papel não só da filosofia, mas de todas as ciências, né? Ainda que concorde ou discorde, mas saber ouvir o contrário e respeitar, não concordar, mas respeitar. Pois entendem que cada particularidade tem sua importância quando se juntam. Perfeito. E aí, Elisângela: seu professor ateu era neutro? Eu acredito que em certos momentos sim, em certos momentos não, né? Eu acredito, isso é uma opinião minha, é muito difícil alguém conseguir ser neutro quando faz um julgamento de valor, seja ele qual for, religioso, político, ideológico e assim sucessivamente. Eu acho que sempre fica um pouco das nossas marcas,
das nossas digitais. Vamos em frente. Fechando, então, o primeiro ponto da nossa aula. Até aqui tudo bem? Estamos juntos? Fechando, então, o primeiro ponto, a primeira conclusão da relação da filosofia com as ciências particulares. A filosofia é o mais alto do conhecimento dos conhecimentos humanos. Ela é verdadeiramente uma sabedoria. Não é à toa que o nome diz amor à sabedoria, né? As outras ciências humanas estão submetidas a elas, enquanto as julga. Daí o Maritain faz uma espécie de revisão, mostrando a relação da filosofia com a ciência. Julgar, dirigir, defender e nortear os seus princípios, que foram os 4 pontos que nós trabalhamos. Então, ela é livre em relação a elas, as outras ciências, e só depende delas em um sentido, na verdade, como instrumento. Então, diríamos que a relação da filosofia com essas outras ciências é que elas servem de instrumento, ou seja, uma espécie de ferramenta para filosofar, né? O segundo ponto da nossa aula, aí eu quero falar um pouco do mito da caverna, ou, para alguns, compreendendo melhor, a alegoria da caverna. Depois, até, eu queria deixar ainda pelo menos uns minutinhos para vocês poderem entrar lá no Ciscontente e assistirem o vídeo da professora da Viviane Mosé, filósofa, teóloga, filósofa, psicóloga, e teve um quadro que ela fez no Fantástico há muitos anos atrás, ainda na época era o Bial, o apresentador do Fantástico, e toda semana ela fazia uma relação de um filósofo com o dia a dia. O nome do quadro era Ser ou Não Ser. E tem um quadro lá, num desses episódios, que ela trabalhou a filosofia platônica utilizando a alegoria da caverna. Então, o que é a alegoria da caverna? A gente até falou em algumas aulas, mas muito sucinta ou bem ilustrativa, mas não propriamente dela. Quando a gente fala da alegoria da caverna, eu queria apresentar um breve, sucinto resumo, até para que a gente entenda o que isso tem a ver com a nossa aula e a relação, inclusive até com o atual momento que a gente está vivendo. O Platão começa falando que a alegoria da caverna, ele narra e conta uma história, né? Onde os prisioneiros estavam acorrentados sem poder mover-se. Então, eles eram forçados a viver sem ver uns aos outros. Então, além de não ver uns aos outros, eles não podiam ver nem a si mesmos. O que eles viam, diz o texto, eram apenas as suas sombras, ou sombras dentro da caverna. E tudo isso por causa da escuridão e também, principalmente, por causa da falta da liberdade. Então, 2 coisas chaves aí que o Platão inicia no seu texto da Alegoria da Caverna, ilustrando para a gente entender. Primeiro, eles viviam nas sombras por conta da escuridão, e segundo, por falta da liberdade, né? Ou seja, eles viviam escravos dentro daquela caverna. Platão continua e diz que um pequeno fogo do lado de dentro iluminava vagamente o interior sombrio da caverna, né? E esse fogo, então, projetava as sombras nas paredes do fundo que se passava do lado de fora. E, inclusive, alguns que estavam mantendo esses prisioneiros usavam esse fogo para projetar algumas imagens e projetar algumas visões de mundo a partir dessas sombras que condicionassem a visão de mundo daqueles prisioneiros. Então, os prisioneiros, diante dessas sombras iluminadas pelo fogo dentro da caverna, começam a dar nome às coisas que julgavam ver, mas que não eram, mas apenas sombra das projeções feitas pelos seus opressores, que não passavam, dizia Platão, de aparências. Tem até uma tese que depois foi proposta por um outro filósofo que diz que as aparências enganam, né? Que não passavam de sombras da realidade. E aí Platão vai destacar um outro ponto central para a gente refletir nessa análise reflexiva da alegoria da caverna, que ele fala sobre a nossa condição da miséria, ou condição de miséria. A gente tem vivido hoje exatamente um pouco dessa
situação, e eu de manhã até falei um pouco nesse sentido, de que a realidade que a gente tem vivido diante dessa pandemia, muitas das vezes tem condicionado muitos a ficarem acomodados, né? Enquanto que outros têm utilizado essas crises para sair da sua zona de conforto, não é? E isso é bem interessante. Então, cada um, ao seu modo, a sua realidade, vai vivenciando essa crise como pode. Para uns se acomodam, aceitando e se acomodando na situação em que estão, e outros aproveitam essa crise para uma espécie de despertamento ou sair da nossa zona de conforto. É interessante que o Platão vai ilustrar dizendo que um desses prisioneiros, exato, a Elisângela está dizendo que essa teoria diz muito a nossa realidade atual, e de fato, né? Um deles decide então sair da caverna e se libertar, narra o Platão. E quem é o prisioneiro que decide sair? O filósofo. E o que é interessante é que na narrativa platônica, o prisioneiro, quando sai da caverna e chega no mundo real, ele se depara com a luz do sol, a luminosidade do sol, que causa a ele, a princípio, uma certa cegueira, né? Até porque o prisioneiro não estava acostumado, nunca viu a luz do sol. Então, ao sair de dentro da caverna, ele tem um choque, uma crise que acaba, a princípio, cegando ele e tirando toda a sua direção e sua visão de mundo. Tudo isso causado pela luminosidade do sol que ele não estava acostumado. Aí a gente falando disso, a gente lembra, inclusive, daquele fato ocorrido no Chile, quando os usineiros ficaram presos dentro de uma caverna. Passaram dias presos naquela caverna, até que conseguiram retirá-los com vida. E eu lembro muito bem que a primeira recomendação médica feita para aqueles usineiros é que se colocasse um protetor na visão daqueles homens para que eles não tivessem um choque com a luz do dia, com a luz natural, exatamente por estarem dias presos ali na escuridão sem nenhuma luminosidade. Então, para que não houvesse um problema na visão deles, foi colocado uma proteção nos olhos. E é mais ou menos isso que o Platão vai dizer, que os prisioneiros, olha só, mais de 2000 anos atrás, o Platão já dizia isso, né? Apesar de não ter todas essas descobertas e essa ramificação e descoberta científica, o Platão era um grande sábio. Então, Platão diz que eles não acostumados saíram, tiveram essas crises. E o que a gente aprende com essa análise filosófica platônica dos prisioneiros quando sai da caverna, quando esse prisioneiro sai da caverna e se liberta? A gente lembra uma sentença e uma tese importante. Todo aprendizado é doloroso. E aí, se a gente pegar o próprio exemplo de vocês aí do primeiro período, o Platão vai dizer exatamente isso, que o filósofo, ao sair da caverna e ter contato com a luz do dia, a luz do sol, ele se enche de dor. Então, não é à toa que muitos de vocês, acredito, eu passei por isso, todos nós passamos por isso, isso faz parte do processo emancipativo do conhecimento. A gente se enche de dor, de crise, a gente diz, não vou continuar, é muita coisa, é muito conteúdo, eu não estou acostumado com isso, eu não vou dar conta disso. E a gente fica meio que perdido. Essa é a expressão, né? E acredito que muitos de vocês sentiram um pouco isso na pele. Professor, estou muito tempo sem estudar, muitos anos que eu não venho para a sala de aula, muito tempo que eu não estou acostumado a ler tanta coisa, então eu não aguento, eu quero trancar o curso, eu quero parar, eu não tenho mais condição de prosseguir. É natural, vocês não são os únicos que estão passando essas crises, não serão os últimos, e isso faz parte do processo. O problema é que alguns se acomodam nessa crise, trancam o curso e desistem. O Platão vai nos dar aqui uma dica importante. Todo aprendizado é doloroso e nós vamos ter que passar por essas crises. E, de novo, linkando com o atual momento.
Enquanto nós, e aí não só os brasileiros, não só o Amazonas, mas o mundo, não aprender a superar essa crise da pandemia, nós vamos estar confinados, presos e trancados, sem poder agir. Então, o aprendizado é doloroso, isso faz parte do processo. Mas, ao mesmo tempo que ele sente dor, Platão enfatiza isso muito bem, ele se deslumbra, porque ele não conseguia ver as coisas com nitidez, porque elas estavam iluminadas, né? E aí é uma coisa que é legal, e ao mesmo tempo que ele fica deslumbrado com esse novo mundo, com essa nova realidade, e se espanta, puxa, mas olha o mundo que eu tinha e eu não vivi isso, fiquei preso dentro dessa caverna e olha o mundo que me cerca. Então, ao mesmo tempo que ele fica deslumbrado e não consegue ver com muita nitidez as coisas, é preciso tempo, não é preciso. E aí eu me lembro de uma clássica frase do Agostinho de Hipona, um filósofo cristão, é preciso a gente dar tempo ao tempo, né? Ele também fica incrédulo. Quanto de vocês, né? Isso eu vivi também na minha época de estudante, né? Ainda somos eternos estudantes, mas quando eu estava sentado aí no primeiro período, eu me lembro muito bem. Não, eu vou trancar, esse negócio não tá certo, isso está indo contra os meus princípios, isso está indo contra as minhas crenças, isso está indo contra as minhas opiniões. Isso vai causar dor e espanto, é natural. Essa incredulidade. Será que isso que o professor Miquel está falando é verdade? Será que isso que o professor Belmiro fala é verdade? Mas quem é que disse que isso é verdade? A gente fica meio espantado e incrédulo. É necessário, e o Platão afirma isso, o tempo. Por isso que eu me lembro da frase do Agostinho de Hipona, dar tempo ao tempo, se habituar. Pois os prisioneiros viam apenas sombras nas cavernas. Então, quando ele volta e tenta libertar os outros prisioneiros, o que os outros prisioneiros fazem? Eles zombam do filósofo, né? E não se calam e espancam o filósofo até a morte, né? Convida eles então a sair da caverna e quando ele faz esse convite, os prisioneiros matam ele. No final da história platônica, o final não é feliz. O herói morre, né? E aí é interessante, mas por que o herói morre, é zombado, espancado, mesmo querendo fazer o bem, mesmo mostrando a verdade, mesmo querendo revelar a verdade? E aí a gente pode trazer isso ao momento que a gente está vivendo hoje. Quantas das vezes, quando a verdade é mostrada aí, defendida, muitas pessoas entram em crises e não querem aceitá-las. E o Platão diz uma frase que é interessante: quem sabe, alguns podem ouvi-lo. Quem sabe? E saírem da caverna rumo à realidade. E é bem legal e interessante essa análise platônica para a gente entender até o atual momento de crise que a gente tem vivido. E aí surge uma indagação: será que tudo isso que tem sido notificado é verdade? Até onde é verdade? O que os nossos governantes têm feito para providenciar? Será que já se tem a cura? Não se tem a cura? Inúmeras perguntas surgem em nossa mente. E estamos em crise. E uma crise que tem gerado consequências no mundo inteiro. E enquanto nós não sairmos dessa crise, não sairmos da nossa zona de conforto, nós não vamos superar. Enquanto, antes de eu passar adiante, tem mais duas colocações aqui, né? Maxwell, Platão, diz o Maxwell, Platão tateia na escuridão em busca de Deus. Quem sabe, né? Porém, aqui eu abro um parênteses, é preciso a gente entender e lembrar que para os filósofos, principalmente no período do início da história da filosofia, o contexto helênico, até anterior ao domínio helênico grego, a Grécia era um país cheio de divindade, né? Inúmeros deuses, uma, como é que eu posso dizer? Uma odisseia de deuses que vai ali praticamente ter Deus para todo tipo e gosto. Então, nisso, quem sabe, não com o mesmo nome, mas por que não? Eles não acreditavam no Deus que nós acreditamos, mas com outro nome. Isso aí é uma outra discussão que a gente pode
a trabalhar. A Elisângela coloca aqui, aos chilenos foi recomendado o uso de óculos, para que então a recomendação para quem está saindo da caverna em pleno 2020. Que óculos que a gente coloca para a gente não ter uma crise tão forte com essa luminosidade do conhecimento, né? Eu acho que o óculos da nossa, que a gente chama tem um nomezinho que a gente sempre utiliza, a visão de mundo. Eu acho que nossos óculos, para proteger dessa luminosidade toda que o conhecimento e a filosofia faz, é o óculos da nossa visão de mundo. E aí, independentemente de qual seja, para uns o cristianismo, para outros outra religião, ou até o ateísmo, mas cada um com sua visão de mundo, para não ser ofuscado por essa luminosidade e ficar cego. O Genilson coloca aqui, vivemos isso hoje, poucos querem sair do comodismo. De fato, eu acho que essa ilustração que a alegoria da caverna faz é contemporânea, né? É atualizadíssima. O Gerson coloca aqui, boa noite, agora que minha internet voltou sem problema, bem-vindo, boa noite, Gerson. Vamos em frente. Para a gente concluir a alegoria da caverna e finalizar essa segunda parte, desculpe, entrarmos na última. A caverna, então, concluindo a alegoria da caverna, para a gente fechar a discussão sobre a alegoria, com a nossa discussão aqui no momento, a caverna, para Platão, simboliza o mundo das aparências, né? Ou seja, aquilo que parece, mas não é. Por isso, as projeções, etc, etc. As sombras, para Platão, é o que nós percebemos, né? O que nossa visão de mundo percebe. Os grilhões, para Platão, são os nossos preconceitos, as nossas opiniões e também as nossas crenças. Então, isso, às vezes, podem ser grilhões. E aqui é até interessante nós lembrarmos daquele clássico texto de 1 Pedro, acho que 1 Pedro 3,15, se eu não estou enganado, e o Pedro faz uma advertência. Olha que quem escreve isso é um leigo, não era um filósofo, não era um teólogo, era um leigo. E ele diz que a gente deve estar pronto para responder qual é a razão da esperança que há em nós. Olha que coisa bacana, fantástica, que o Pedro tem uma iluminação. Razão da esperança que há em nós. Razão, sentido, propósito, né? O prisioneiro que se liberta e sai da caverna era o filósofo. A luz, para Platão, simbolizava a verdade, né? Inclusive, é uma analogia que até depois, nos próprios textos bíblicos, também é utilizada, né? A questão de eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? A luz que liberta. O mundo iluminado simbolizava a realidade. E o que liberta o prisioneiro? Claro, para Platão, a filosofia, o conhecimento traz liberdade. Vamos em frente. Estamos juntos até aqui? Vamos então para o nosso último ponto, a filosofia e o senso comum. Essa parte é bem sucinta, até para a gente deixar aí um pequeno momento para a gente instruir vocês nos nossos próximos passos que a gente vai trabalhar. Então, filosofia e senso comum. Antes de conhecer, eu estou na página 84. Antes de conhecer as coisas por conhecimento científico, pela reflexão e pelas causas, nós precisamos conhecê-la de modo imperfeito. O que o Maritain chama de conhecimento vulgar ou conhecimento do senso comum. É que nem um exemplo que eu ilustrei de manhã que eu achei interessante para a gente entender essa distinção. Alguém já nasce sabendo correr? Não. Alguém já nasce sabendo andar? Também não. Então, antes de ele chegar ao correr, diríamos que no estágio avançado, ele precisa aprender a engatinhar. Diríamos que então que o senso comum seria a gente engatinhar no conhecimento, mas sem ele não desenvolveríamos os outros processos. Então não tem como eu pular os estágios senso comum, ainda que de modo imperfeito, ou chamado, entre aspas, de um conhecimento vulgar, ele é necessário. Então ele é constituído de simples opiniões e crenças, e por isso, muitas das vezes, não é muito válido.
porque opiniões nem sempre podem ser comprovadas, da mesma forma as crenças, né? Porque a partir do momento que elas são comprovadas, elas deixam de ser uma crença e viram uma verdade. O papel, então, e a relação da filosofia com o senso comum é exatamente isso. A partir de um juízo natural e primitivo da razão humana, que é infalível, mas imperfeito no seu modo de ver, a luz do senso comum é a mesma luz da ciência. Uma luz natural, porém, ela não se volta sobre si mesma pela reflexão, que aí esse é o papel do hábito científico ou da ciência, né? Então, não é essa a proposta dele. O Maritain faz uma síntese bem interessante a partir de 3 princípios para explicar qual é a relação, então, da filosofia com o senso comum. Primeiro, a filosofia não se baseia na autoridade do senso comum, que é considerado como um consenso ou um instrumento comum. E ela repousa a filosofia na evidência e não na autoridade, né? Então, para a filosofia, não é a minha crença, não é a minha opinião, mas é a evidência, a prova, a comprovação. E sem isso, não é válido esse conhecimento. Outro ponto da relação da filosofia com o senso comum é que a filosofia deriva aquilo que nós falamos, ela não nasce, né, superior, ela parte do senso comum, que é considerado, eu gosto muito dessa expressão que o Maritain usa, como uma inteligência natural dos princípios primeiros, ou dos primeiros princípios. Então, isso é natural de todos nós humanos, é a nossa inteligência que já nasce com a gente, não é? A gente sempre fazia aquela provocação, logo no início, de que a filosofia, a sua principal funcionalidade é despertar a consciência, não nos dar consciência. Isso já é inato a nós. Isso é exatamente isso, a inteligência natural, mas ela tem a funcionalidade de despertar. Então, o senso comum, como o Maritain coloca muito bem, ele é considerado os primeiros princípios ou uma inteligência natural que a gente já nasce, básica, como o engatinhar, né? E por último, para a gente concluir a nossa análise e reflexão, qual a relação da filosofia com o senso comum? E aí o Maritain responde que eu acho a melhor resposta mais completa. O senso comum é como uma filosofia imperfeita e embrionária. Olha que coisa bacana. Então, 2 palavras importantes que o Maritain vai nos ensinar. O que é senso comum? Uma filosofia, então não deixa de ser, porém uma filosofia imperfeita. E a segunda, a conceituação, eu acho que é a mais completa, é embrionário. O que é um embrião? É algo que ainda está em formação, é algo que ainda está para nascer, né? Lembra lá quando a relação entre um homem e uma mulher, a relação sexual e a ejaculação, então a fecundação e se então introduz lá um óvulo dentro, um embrião dentro do óvulo, que é a gestação embrionária. Então ali começa a vida. Ainda que não tenha uma criança, um ser humano ainda completo, mas ali já começa. Então diríamos que o senso comum é o começo, ainda que imperfeito, embrionário, meio que ainda não desenvolvido, mas necessário para o nosso filosofar, né? Então, não esqueçam disso, como dizia o professor Belmiro, a 5ª questão da prova, uma filosofia imperfeita e embrionária. Até aproveitando e abrindo um parêntese aqui, não esquecendo, já que mencionei ele, o professor Belmiro, quero aqui parabenizá-lo, que essa semana aí ele concluiu e defendeu a tese de doutorado, está aprovado, é o mais novo doutor entre nós aí. Bem, parabéns, professor Belmiro. Antes da gente concluir, tem aqui mais um comentário, né? O Adeilson, estamos juntos, e o Maxwell. O senso comum pode compreender nossa contemporaneidade? Sem dúvida, ainda hoje, muita parte, ou uma grande parte da nossa sociedade ainda vive apenas baseada no conhecimento do senso comum. Ainda não tiveram acesso
ou até uma oportunidade, ou até que se tiveram, ainda não saíram de sua zona de conforto e permanecem ainda apenas na crença e na opinião do senso comum. Ah, traz uma racionalidade à modernidade, visto que tudo é científico. Não diria que uma racionalidade, mas até uma naturalidade ao invés de racionalidade, né? Porque há uma distinção entre esses dois termos, o natural e o racional. E eu acho que essa distinção é importante, porque diríamos que o senso comum é algo natural e a filosofia é algo racional. Acho que essa distinção é mais, mais correta, né, para a gente entender essa nossa modernidade, né, já que nem todos têm acesso à racionalidade no sentido filosófico do conhecimento filosófico científico, né, que a gente está discutindo. Então, para concluir, ou para a gente encerrar a nossa discussão, o Maritain coloca aí na página 90 duas questões para a gente fechar. Primeiro, a filosofia não se baseia na autoridade, né, do senso comum, que é considerado um consenso geral, ou um instinto comum da humanidade, como a gente falou. É natural, enquanto que a filosofia é racional. Ela deriva a filosofia, contudo, do senso comum, e se considerarmos a inteligência dos primeiros princípios, imediatamente evidente. Então, aqui, o Maritain fecha o nosso texto, e aí eu queria dar algumas instruções e observações para a gente fechar a nossa aula. Mais dois comentários aqui, o Maxwell e o Gerson, né? Tem muita gente que faz desdém do senso comum. De fato, muitas das vezes ele é negligenciado, não pode, né? Tem muita coisa que a nossa vivência não se aprende em nenhuma sala de aula. Isso é importante a gente salientar. Mestre, o Gerson Ferreira, o senso comum e senso crítico podem andar em equilíbrio ou estarão sempre se contrapondo? Eu acredito que não. Eu acho que um faz parte do outro, porém, existem limites, tanto para o senso comum quanto para o senso crítico, né? Mas eu acho que ambos diríamos que são necessários. Alguma pergunta mais, algum comentário? Então a gente fecha por aqui. Se alguém ainda tiver, é só colocar aqui no chat que a gente compartilha. Eu deixei, então, um vídeo para vocês assistirem, ainda se der tempo, né? Faltam apenas aí 18 minutos para a gente fechar nosso tempo. Então, se vocês puderem, ainda que não agora ou hoje, mas não deixem de assistir a um vídeo curto lá da série Ser ou Não Ser, do Fantástico, com a Viviane Mosé. Muito legal, ela fala lá da alegoria da caverna de Platão. E a última coisa que eu deixei também lá no portal, no Ciscontente, é um fórum para a gente interagir com esse conteúdo. A primeira questão lá do fórum é quais são as relações da filosofia com as ciências particulares, que a gente discutiu no início, e quais são as relações da filosofia com o senso comum. Então, duas perguntas em uma: relação da filosofia com as ciências e com o senso comum. Ok? Só para a gente finalizar, então, o Fábio, junto com a nossa representante, né, que são os nossos companheiros aí que compartilham as informações com vocês, nós vamos fazer a nossa prova de uma forma bem simples, até para a gente facilitar a vida de vocês. A gente entende que esse momento é um momento difícil, de uma crise que todos nós estamos enfrentando. Até agradecemos a Deus e à Faculdade de Boas Novas por disponibilizarem esses recursos tecnológicos para nos auxiliarem nesse período e não deixar a gente estabilizado, parado na nossa zona de conforto, mas a gente avançar e não se acomodar diante da crise, né? Então, a gente vai trabalhar um próprio texto aí como uma espécie de um estudo dirigido, com no máximo 5 questões, e fazer também, até se possível, para quem tiver também alguma dificuldade, principalmente com a questão da interação na internet,
com essa parceria, fazer até a questão em dupla, né? Então, a gente pode até fazer isso em dupla. Uma prova como uma espécie de um estudo dirigindo. Então, a gente vai dar um texto e algumas questões baseadas nos textos, bem objetiva e direta para que vocês respondam. Então, vocês vão ter uma aula inteira para fazer isso, então não vai ter aqui a interação pelo videoconferência, a gente vai deixar vocês bem à vontade, mas que vocês concluam essa atividade, e aí a gente vai combinar apenas a data que a gente vai executar essa tarefa, e a gente vai seguir aí até onde for necessário nesse novo formato. Pode ser assim, tranquilo? Estamos juntos, agora eu aguardo um feedback de vocês. E aí a gente também vai dar alguns pontos extras e até podemos pensar em alguma outra atividade, diríamos que até complementar, para auxiliar vocês nessa nota do primeiro bimestre, né? Para que a gente não deixe vocês aí sem nota. Então, a gente fazer da forma mais simples, objetiva e prática. Tá bom? Alguma pergunta mais? Estamos juntos aí? Fábio está por aí ainda? Tudo certo então, Fábio? O Fábio e quem é a nossa outra representante? É o Fábio e a Esté, né? A Esté está por aí? Estamos juntos aí? Ok, o Francisco, estamos juntos, ótima aula, Genilson, ok. Adilson, aula muito esclarecedora que nos leva a raciocinar, sairmos da caverna com cautela em relação ao novo e também às pessoas que continuam nela. Perfeito, né? A gente precisa ter esse respeito e cuidado. A Esther, professor, gostaria de dar uma sugestão, sim. Nájila, ok. Gerson, também ok. Alguém mais aí tem algum comentário? Lembrando que vocês também podem, e até para reforçar, né? Vocês entrando lá no Syscontente, quem puder até acessar aí, vocês vão ver lá o nosso roteiro programático da aula e o conteúdo que a gente seguiu aqui, o nosso roteiro, vocês podem baixar. O link do vídeo, Ser ou Não Ser, Platão, Mito da Caverna, da Viviane Mosé, e depois tem o fórum. E aí uma dica e sugestão, né, para facilitar a vida de vocês, a gente estava vendo, tinha muita gente com dificuldade de entrar lá nas atividades, nas tarefas, e responder os questionários ou participar dos fóruns. Então, para facilitar a vida de vocês, vocês podem entrar no fórum por aqui pela própria sala de aula, e no timeline vocês responderem aqui embaixo, né, onde tem deixe seu comentário, logo embaixo da postagem do fórum. Vocês colocam lá e podem participar e interagir por aqui, né? O Maxwell, desculpe, o estudo dirigido estará no Syscontente? Sim, a gente vai disponibilizar, vamos avisar com antecedência para informar vocês. A Esté está dizendo, como atividade complementar, poderíamos fazer um artigo de uma opinião, por exemplo, como o texto de Marilena Chauí, poderíamos fazer um texto opinativo sobre cada tópico. Pode ser, a gente pode até aproveitar as próprias interações no fórum, né? Até mais prático e sugestivo. Acho que até mais simples para a gente não sobrecarregar você de atividades. Até um caminho para revisarmos esse tópico de estudo. A Nájila, muito boa aula. Obrigado. Beleza? Aí a gente pode até conversar também com os representantes no privado, sem problema. Eles têm o nosso Zap para a gente fechar isso. Mas até peço e informo vocês não se preocuparem, que vai ser uma coisa bem simples, objetiva e direta. Beleza? Então aqui a gente encerra nossa transmissão. Vocês ainda vão ter aí 12 minutos. Sei que é pouco tempo, mas participe, ainda que não dê hoje. E avisem também aos demais, quem não pôde assistir, é só entrar lá na nossa sala, é só entrar lá no portal, clicar no link e você tem acesso lá à nossa videoaula. Beleza? Estamos juntos?
Posso ouvir um ok aí de vocês? Fábio e a Elisângela aí, estamos juntos? Ok? Então, pessoal, acredito que foi proveitosa. Espero que vocês tenham aproveitado aí ao máximo nossa discussão. Então, a gente vai encerrando por aqui. Beleza? Boa noite a todos e todas, um bom fim de semana e até a semana que vem. Até mais. Boa noite, está encerrada então a nossa transmissão. Até mais. Tamo junto, pessoal.